O Vasco alcançou, conseguiu o primeiro objetivo. E daqui para frente, o que é que vai acontecer? Vou te revelar nesse vídeo aqui. Nesse momento eu quero saber o nome da sua cidade. Deixa aqui nos comentários aonde você mora, aonde o meu vídeo está chegando. Quero também o seu like, fundamental para o crescimento do canal, para que esse vídeo possa alcançar outros vascaínos. Eu vou rodar a vinheta. E na volta, é hora do Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. Meu muito obrigado. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Hoje, por exemplo, tem transmissão direto de São Januário, Vasco e Botafogo. Você não vai perder, né? Bom, vou retribuir. Fazer parte do meu grupo exclusivo, inteiramente de graça. Estou deixando o link no primeiro comentário fixo. Só clicar e entrar no meu grupo. O que tem lá, Baran? Quais as vantagens? Benefícios que eu estou levando para você. Especialistas mandam as melhores oportunidades, todo dia tem green e a galera tá colocando um cacau no bolso. Parabéns ontem a galera que faturou uma grana, né? Hoje tem mais. Venha pro grupo, de graça, não paga nada. Tô deixando o link no primeiro comentário fixo, beleza? Bom, com os resultados de ontem do Campeonato Carioca, o Vasco avança para a fase quartas de final. Encara hoje o Botafogo. A princípio é um jogo que não vale rigorosamente nada. Tá errado, vale e vale muito. Não vale em termos de alcançar o objetivo. Esse, o Vasco, aos trancos e barrancos, conseguiu, que é chegar à fase quartas de final do Campeonato Carioca. E agora? O jogo de hoje, de que vale? Bota força máxima? Bom, já pontuei aqui. O Vasco precisa colocar o que tem de melhor, porque o Vasco precisa voltar a vencer. O Vasco precisa reencontrar o caminho das vitórias. O Vasco precisa de um clima de paz, de um vestiário mais leve, até para que, no meio da semana, possa vencer o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Então a vitória hoje ela é fundamental sob qualquer aspecto. O que vai influenciar no Campeonato Carioca, nos jogos futuros do Vasco, uma vitória hoje diante do Botafogo. Você vai entender a partir de agora. Deixou o seu like, né? Deixa o seu like, fundamental para o canal. Bora! Quem já deixou, muito obrigado. Quem esqueceu, deixa agora aí o seu like. Se o Vasco hoje vencer o Botafogo, o Vasco termina a primeira fase do Campeonato Carioca em segundo lugar no seu grupo. Fluminense já é o primeiro. O que muda? O Vasco, caso vença hoje o Botafogo, ele termina em segundo lugar e vai jogar na fase quartas de final uma partida única diante do Volta Redonda. Passando pelo Volta Redonda, na semifinal, 2 jogos, ida e volta, o Vasco vai encarar Fluminense ou Bangu. Então, o caminho natural é o Vasco vencer o Botafogo hoje, encara a Volta Redonda e vai fazer 2 partidas, se não der uma zebra, provavelmente com o Fluminense. Se o Vasco perder hoje para o Botafogo ou empatar, o Vasco não ganha o jogo. O Vasco vai terminar essa fase na 4ª colocação no grupo. E aí, ele pega quem na próxima fase, em jogo único? O Fluminense. Ao invés de pegar o Volta Redonda, vai pegar o Fluminense em jogo único. E se passar pelo Fluminense, na semifinal, ele vai encarar em 2 partidas Volta Redonda ou Bangu. Em termos de imagem, em termos de financeiro, sob todos os aspectos, é melhor o Vasco derrotar hoje o Botafogo para poder passar pelo Volta Redonda na fase quartas de final e jogar 2 partidas com o Fluminense. Primeiro que você vai ter, né, a parte financeira melhor jogando 2 clássicos. Segundo que é a tua imagem de vencer o Botafogo hoje, passar pelo Volta Redonda e chegar a uma semifinal diante do Fluminense. 2 clássicos do futebol carioca. Então, o Vasco não pode abrir mão hoje de uma vitória
para ter um caminho, pelo menos até a semifinal do Campeonato Carioca, um pouco mais fácil. Ainda que a gente possa discutir, e que é válida a discussão, o que é mais fácil, vencer o Fluminense em uma partida ou em duas? Você pode abrir, você pode levantar esse argumento, mas tem um outro ponto. O Vasco recebeu reforços importantes. E quanto mais tempo o Vasco demorar para disputar os jogos mais difíceis, o clássico contra o Fluminense é mais difícil do que o jogo contra o Volta Redonda, melhor. Mais entrosado esse time vai estar, com mais corpo, Fernando Diniz conhecendo melhor os jogadores. Então, vencer hoje o Botafogo é uma condição necessária e quase que obrigatória para depois a gente encarar o Volta Redonda e depois Fluminense, numa zebra, o Bangu. Se o Vasco não vencer o Botafogo hoje, ele vai encarar o Fluminense e depois o Volta Redonda ou o Bangu. Agora, a dica para você ter uma casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos, para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição. Não perca essa oportunidade. Vem aí a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Você pode ter uma casa para acompanhar os jogos ao invés de ficar em um hotel. Falei nesse vídeo aqui sobre o Campeonato Carioca e muita gente ainda questiona qual a importância do Carioca, para que tem o Carioca. Gente, esse assunto ele tem que ser discutido até o início da competição. Mas a partir do momento que você está disputando a competição, você tem que entrar para ganhar. Você tem que jogar para ganhar. Então não importa se você ache ou não importante o Campeonato Carioca, mas se o Vasco está disputando, é disputar para ganhar. E convenhamos, há muito que nós não gritamos, é campeão. E eu venho batendo nessa tecla. O menino vascaíno, ele precisa gritar é campeão. A menina vascaína precisa chegar na escola dizendo que ela é campeã. O hino do Vasco tem que tocar na TV. A gente precisa ver fotos do Vasco erguendo o troféu. O Vasco precisa ganhar título. O Vasco precisa ser campeão. E a criança, para ela, não há muita diferença se você conquistou o Campeonato Carioca, o Brasileiro ou a Libertadores da América. Não tem muita diferença isso para a criança. Ela quer dizer que o time dela foi campeão. Ela quer chegar na escola e dizer, eu fui campeão. O pai precisa falar para o filho, somos campeões. E cá entre nós, a maneira mais fácil de você conquistar um título é o campeonato estadual. Abrir mão dessa possibilidade chega a ser uma burrice para as condições atuais do Vasco da Gama. Então vamos lutar também para ser campeão carioca, não abrindo mão das outras oportunidades, mas o Campeonato Carioca está aí. É a competição que o Vasco está disputando. Então é a competição que o Vasco precisa ganhar para que o torcedor volte a gritar é campeão, para que a criança tenha o gosto de ser vascaína. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.